Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um AlterCast, aqui diretamente do Ponte Rio, em Teresópolis. Esse evento super especial, e eu tenho aqui dois convidados ilustres que já palestraram aqui no evento. E vão estar trocando uma ideia com a gente agora sobre reforma tributária, esse assunto aí que está no momento. Complicado ou não? Vamos descobrir um pouquinho agora e eles vão tentar desmistificar um pouquinho pra gente. Então temos aqui Edgar e Paulo. Tudo bem com vocês? Tranquilo, graças a Deus, tudo em paz. Muito feliz de estar aqui com a oportunidade, de compartilhando conhecimento, e é sempre muito agradável estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês por estar nos assistindo, né? Com certeza. O prazer é nosso. E vamos começar. A reforma tributária está vindo aí. Temos um período de transição para acontecer aí. Muitas mudanças vão acontecer. E eu queria que você explicasse para a galera aí. Essa reforma está vindo com tudo. Ela vai ser um problema, não vai ser um problema? Ela vai ajudar, não vai ajudar? Conta um pouquinho para a galera a visão de vocês sobre ela. Eu vejo a reforma tributária como uma oportunidade enorme para a categoria, para o mundo contábil e para todas as pessoas, né? Você vai ter uma profunda mudança cultural na forma do consumidor enxergar a compra de bens e serviços que nós fazemos no dia a dia, né? Hoje nós pagamos impostos no preço de tudo que nós compramos, nos bens e serviços, mas não sabemos quanto tem. A reforma vai permitir isso, ainda que num longo prazo, né? Na essência, a reforma ela só vai entrar plenamente em vigor em janeiro de 2033. Ela começa parcialmente em janeiro de 2027, com 1/3 do imposto, da alíquota que estima-se em 26,5%, e depois nós temos 2.182 longos dias de transição, né, Madruga? 72 meses, 6 anos, de 2027 a 2032. É uma mudança profunda, mas acho que no final a percepção que se tem é que a mudança será positiva para a maior parte das pessoas da população brasileira. Bom, o grande desafio que eu gosto muito de comentar sobre a reforma, né? E a gente tem, eu e o Paulo somos, comungamos de opiniões extremamente parecidas, e somos otimistas. Acreditamos, eu falo, Thomas Salzadi está falando também por ele, que há uma melhoria, de fato, por N motivos, mas talvez não seja melhorias tão sonhada ou idealística, porque existe uma diferença entre o mundo real e o mundo da vontade. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, esse é um dado estatístico que ele varia conforme a fonte, então é uma coisa perigosa da gente, mas como dimensão ele é muito conveniente, tá? Que se fala que nós temos 20 milhões de regras tributárias para ficar se definindo tributação de ICMS, né? Só ICMS. Tá? Por favor, esse é um número que, dependendo da fonte, ele necessariamente... Então, varia, eu quero já fazer essa ressalva aqui, né? Sim. Mas é uma dimensão. É uma ilustração, um dado ilustrativo aqui para a gente ter na sua conversa. O governo, né, se posiciona na reforma tributária, e é um número de uma dimensão de 5.000 a 10.000 regras. Eu já não acredito que vai ser isso, né? Nós estávamos... Mas que baixe, numa visão, aspas, pessimista, ou talvez, na minha opinião, mais realista, que seja 1 milhão. Pô, nós estamos caindo de 20 para 1 milhão. Então, uma melhoria, de fato, lá na frente vai acontecer. Né? Nós estamos falando de algo que, para nós... definições igualitárias, o tal do CBS, do IBS vão ter fatos geradores semelhantes, então a definição de local, coisas que então você tem diversas. Você tinha 27, na verdade, ou 28, desculpa que agora quando faz uma besteira de estados e mais o Distrito Federal, você tinha quase 30, né? ICMS diferentes na prática, com jurisprudências, inclusive, diferentes. Só isso. Imagina uma empresa que vende nacionalmente, a dificuldade tributária que ela vivia, né? Só isso. É o que eu falo que cai para 1 milhão. Né? É só isso. Eu estou te dando, então estamos aqui, né, falando de um argumento técnico de por que vai melhorar. E prático, o que vai acontecer. Sim, isso aí não tem como não ser, isso aí já é como se fosse, essa é a condição base do processo e não é mais, mas tem uma coisa para votar. Não, isso não vai mexer, ponto. Então, isso é uma coisa. Agora, o durante ou as transições,
a gente brinca aqui com o Paulo, e a própria exiguidade de um podcast longe, se a gente ficar 180 horas ou 360 horas, talvez a gente não esgote todo o olhar no seu sentido holístico. Porque o sistema atual é muito complexo, né? Isso. E você tem que fazer uma comparação entre os processos, você entender regras históricas. Por exemplo, no caso do IBS, por que 2032? Que número mais... Os caras acordaram de manhã e decidiram... Porque no CBS, que é o que substitui o PIS... Desculpa, gente, a sopa de letrinha. Vai ter, porque diversas letrinhas vão sair para entrar outras novas, né? Então o que fica aqui, ó. Tudo que você ouvir aqui, dê pausa, vai pro Google... E pesquisa, tá? PIS, COFINS, tá entendendo? CBS não é aquela empresa lá do Roberto Carlos, né? Do disco. Ô, nós veira! Os cabelos brancos. Eu falo que o homem tem duas sortes, ó. Do lado de cá tem cabelo branco ou... Não sei o que ele quis dizer. Mas olha um fato, né? O CBS, que substitui, né, a contribuição sobre bens e serviços, que substitui o PIS e a COFINS, é um tributo federal, ele tem um chamado corte seco. Então, vai substituir em breve, daqui a 2 anos e meio, né? Basicamente, ele começa a efetividade dele já na sua modelagem daqui a 1 ano e meio. Gente, é aqui, ó. É aqui, 1 ano e 6 meses. Começa ali, e aí já vai estar arrumado. Mas o PIS COFINS acaba 2027. Isso. Janeiro de 27 não tem mais. Não tem mais. Então, é ali. Ok. O ICMS e o ISSQN vai brincar ainda até 2032. Aí você fala, por quê? Tem uma coisa por trás disso, uma convalidação de benefícios fiscais do ICMS acordados pelo CONFAS. Olha como é que você tem que discutir coisas históricas. Que estavam. Então, existem contratos de benefícios fiscais dado a empresas vigentes até 2032. Eu achei até maduro, tá, Edgar? Você sabe, o Congresso ter pensado nisso na hora de, por mais que seja complexo, demorar tanto porque teve gente tentando diminuir essa entrada. E o prazo falou, não posso descumprir as regras. Uma quebra de contrato, né? Uma quebra de confiança, então... Isso já iria gerar judicialização. Cara, pense em você que está assistindo, ou qualquer pessoa leiga. Cara, você montou um negócio, você fez investimento, tu pegou um empréstimo, não importa, energia, e você montou um negócio porque aquele benefício X viabilizou você fazer aquele negócio. De uma hora para outra você acorda de manhã e diz, não, você não tem mais direito a isso. Pense em você, que você chegasse assim, pense em, vou falar uma coisa mais vamos tentar traduzir para uma forma mais simplista. Você está pagando aluguel, ou se você estiver pagando sua casa própria, ou se você estiver pagando um carro, vamos dizer, qualquer coisa, uma coisa financiada, tá? Vamos dizer que você está lá, você acertou, porque você está ganhando lá seu dinheiro, uma prestação de R$1.000. Porra, aí você fala, porra, eu dou conta com os R$1.000, eu ganho tanto, então estou comprando minha casa, ou estou morando naquele apartamento, ou meu carro, ok, R$1.000 de prestação. Aí você acorda de manhã e abre um e-mail e fala assim, ô maninho, agora é R$3.000. Porra! As ações que você tinha acabaram. Não, é o desconto que eu tinha prometido para você. Acabou. Perdeu. Eu não vou lhe dar mais. Agora é 3.000. E aí o que você faz? Você fala, porra, velho, eu comprei o carro e... Contando que era 1.000. Com 3.000 eu vou ter que devolver o carro. E aí o que você pagou? E o prejuízo disso? Sim. É só um exemplo, gente, né, mais assim, de uma forma mais didática. Realidade, né? Uma metáfora com a realidade da reforma tributária que as pessoas entenderem o impacto que causa para uma empresa que precisa dessa isenção. E imagine empregos gerados, imagine, porra. Então, essa é uma das coisas que envolve o porquê dessa transição longa. E aí vem, né? Eu na verdade, a gente é isso mesmo. Chegou nessa conversa para ir pra merda, né? Até essa melhoria chegar. E vamos sofrer. A regra é um período mais chato, um período mais turbulento, porque é dupla, né? Então nós vamos ver um governo inseguro, então criando mais controles, Então nós estamos falando de um período que... Conturbado, né? Sim. E tem sempre um risco, uma incerteza, né? Porque eu estava pensando isso. Quando a reforma entrar em vigor, que governo estará aí? Não é o que vai ser eleito em 2026. O governo que for eleito em 26 pode ser o mesmo, não quero saber quem vai ser. Não entra em 26, de 27 a 30 ele vai governar. Aí 30 tem outra eleição. Vai entrar em 31, quer dizer, a reforma vai entrar no terceiro ano de um...
Quer dizer, é uma incerteza num país como o Brasil, então? Um retorno ao antigo, modelo modelo Outro novo. congresso. Muda de novo. Olha. Eu acho que voltar não volta, mas Pode voltar para o ajustar. semestre, mas uma modificação desse novo um realinhamento, não sim. é impossível. Tá? Eu já não acho que haja uma regressão. Não tem como regredir Também acho por que a não. questão da falimentar. Talvez até técnica, né? Não, Talvez vamos até lá. técnica. PiscoFins é o tributo mais judicializado do país É. e o governo já quis fazer. Só uma dica, viu, de regulamentação da CBS. Pega a proposta do governo. Isso aí, isso é coisa de professor, tá? Pega a proposta da Receita Federal do novo PiscoFins que ela tinha mandado do Congresso, ainda lá no governo Bolsonaro, e por favor, eu só estou falando cronologicamente, de forma que Era só o governo porque foram os vigente. técnicos que mandaram. Projeto de lei, muito bom Isso. lá. Não passou, ficou lá, né? Uhum. Questões políticas. Mas se você pegar esse projeto de lei e ver o É muito CBS, parecido. a história, por isso que é importante, então, e aqui a ênfase do que a gente acredita, somos 2 professores, 2 apaixonados, 2 tributaristas extremamente apaixonados pelo poder do conhecimento. Claro, nós começamos esse bate-papo, né, falando de algo que, vai mudar, é pesado, lá na frente deve ter uma melhoria, mas a gente queria falar das pessoas. A melhor oportunidade surge para nesses cenários assim. Primeira coisa, a arrecadação, o tributo, o valor de imposto a pagar não vai diminuir, ponto. Então nós estamos falando de uma carga tributária, eu vou fazer uma conta aqui por favor gente, mas eu estou querendo falar de dimensões e não ficar aqui, Google resolve a vida de quem quer norma. Não é esse o nosso objetivo num podcast, é transmitir ideias. 1/3 do faturamento de uma empresa, teoricamente, ele vai para um recolhimento, né? Então, isso é muito representativo. Tributos, nenhuma empresa, nenhum negócio sobrevive de verdade se não botar a tributação como estratégico dentro do seu core de Ter uma gestão tributária adequada. Fundamental. Isso faz total diferença. Total diferença. Em precificação, não vamos aqui, né, alongar, Tem Claro. diversas questões, diversas mecânicas É internas que impossível você você consegue... ignorar algo que leva 1/3 do seu faturamento. Não pode ignorar. Se você faz um planejamento tributário, uma pequena melhoria, cara, você vai lá e melhora a sua carga tributária lá em 10%. Nós estamos falando de quanto? De aumento de dinheiro de 3%, por favor, aqui de novo, do Conta de seu padaria, conta de faturamento. padaria. E tem negócios que não geram 12% no ano. Imagine você gerar uma economia de 3 por mês. E um outro ponto, né? Por mais que a reforma, quem idealizou a reforma tenha pensado na neutralidade, mas a neutralidade vai existir de forma macro. Se eu arrecado hoje 33% do PIB, eu vou continuar arrecadando 33% do PIB para cobrir o que está acordado na Constituição, os gastos fiscais, o Estado, União, municípios, ok. Agora, como é que vai ser essa redistribuição? De repente, aquele que vende eletrodoméstico pode ter um benefício. Aquele que presta um serviço de engenharia, de arquitetura, pode ter um aumento. E, infelizmente, isso vai acontecer. É do jogo, é do processo. Então, o profissional de qualquer área, ele tem que estar preparado para entender essa estrutura e analisar. E na análise, eu também não posso olhar só a minha empresa. Isso é um outro problema. Porque não adianta eu olhar, eu estou no meio da cadeia aqui, eu tenho meus fornecedores e tenho meus clientes. Você tem que olhar a sua cadeia completa, de quem você compra e quem você vende. Senão você vai quebrar. Exato. A sua gestão financeira vai para as concursos. Você pode tomar o mais preparado possível. Isso, o meu vai diminuir 5%. Mas o teu fornecedor vai ter que aumentar o preço, vai te prejudicar por causa do tributo e depois teu cliente não recupera o crédito. Aí você complicou tudo. Exato. Essa cadeia tem que ser observada por completo. Porque você só vai querer comprar de quem te gera nota, quem te gera o crédito. Esse jogo vai acontecer. E na verdade, você falou até, me perdoe, na minha humilde te corrigir, ele não tem que se preparar, ele já tem que estar se preparando. Já devia estar preparado. Ou já devia estar preparado. Porque é muito pouco tempo, se você, cronologicamente, isso. 1 ano e meio é muito pouco tempo. Isso, é pouquíssimo. Há uma aposta dos idealizadores, logicamente que eles são mais otimistas, a gente é otimista, como o Edgar falou, compactude, tudo que ele falou. Só que a gente, por mais que seja otimista, a gente também é realista, entende um pouco todo ali. Talvez menos otimista um pouco que
um pouco que essa turma. Menos sonhadores. Menos sonhadores. Você tem um PIB... Eu fui educado. Exatamente. Pra não falar uma palavra. É porque eu tô em gravação. Se eu tivesse tomando um A análise café... de vocês é muito técnica, então vocês conseguem, pelos números, ver Sim. a realidade, né? Uma coisa é uma projeção, outra Sim. coisa você fazendo na prática é outra coisa. Isso aí. O PIB do país hoje é mais ou menos 11 trilhões de reais. Há uma estimativa que você tem em torno de 3 trilhões na chamada economia subterrânea, 26, 27% A economia do PIB. informal, né? Informal. A economia que dá a compra sem nota, aquela coisa toda. Exato. Eu comprei, não tem nota. CPF na nota? Não precisa. Não, e vai embora, tudo sem nota. É aquele médico que fez a consulta e com nota ou sem nota, eu quero pagar mais barato, sem nota. Então tá tudo por fora. Engenheiro. Exato. Só que eles estão estimando que metade disso vai para dentro. Eu acho otimista demais. Acho que Então, o Madruga concorda com isso também. Aí, 1,5, talvez retorne com a eu reforma. acredito que seja um terço, talvez um pouco menos. Mas se você botar para dentro, cara, 800, 900 bilhões já é um ganho significativo. E certamente ajudará um maior volume de segmentos a ter redução de alíquota. Sim. Né? Exato. E quando todos pagam menos. Acho que o MEI já veio aí para reduzir um pouco essa informalidade do trabalho, né? Então, outros mecanismos foram criados para melhorar um pouco essa arrecadação. E é natural. Eu acho que todo serviço que você presta, teoricamente, você teria que pagar um imposto atrelado a ele, né? É parte da economia, né? Cuidado com as lendas urbanas, né? Só fazendo uma provocação. Uhum. Tinha um videozinho até que eu achava muito engraçado, que uma senhorzinha falava assim, a senhora paga imposto? Eu não, meu filho. Né? E a ilusão dela de achar que quando ela não comprava o arroz dela lá para botar na casa dela, se ela não... E IPTU dela é IPTU, isento, a luz, né? Não tem carro, não paga IPVA. Exato. Então, na verdade, é impossível alguém pagar zero imposto vivendo em sociedade. A palavra, a questão é que há uma máscara de não se enxergar imposto. Por exemplo, na questão das escolhas. Eu tenho um exemplo da tributação do ICMS atual, que a gente gosta de trazer causos, né? Isso é bom porque ilustra para quem está nos assistindo com exemplos reais, né? O goiano não gosta de falar case, né? Case. Apesar, viu, velho, que se você um dia for batizar algum produto que você for vender, bote ele em inglês que pode cobrar 30% mais caro. É verdade. É charmoso. Tem a taxa da tradução embutida aí. Não, irmão, é o seguinte, eu tenho um MBA em compliance. Pode compliance, moço, é gestão de risco. Lá mais atrás você pode até falar de controladoria e governança. Esquece, mas é porque se eu falar que eu vou fazer uma controladoria e governança na sua empresa, que coisa véia, meu pai que... Aí eu falo, minha atividade é de compliance. Então, segredo, viu, velho? Batize seus produtos em inglês. Mas falando um pouco mais sério, eu sempre foi muito marcante para mim uma situação do medicamento. Mesmo princípio ativo, eu estou perguntando um princípio ativo X, quando ele era usado para animal, certo? E o mesmo princípio ativo usando para ser humano, ok? Para o ser humano paga mais imposto do que para o animal. ICMS. O processo fabril é o mesmo, o insumo é o mesmo, a captação desse produto... Há variações, mas... O processo fabril é menos rigoroso no seu sentido de controle de lá. Mas digo assim... Mas aí até o preço pode ser menor, mas o gasto de energia, o maquinário, o básico, entendeu? O princípio ativo, que é o de maior valor agregado no medicamento... A compra desse princípio é do mesmo fornecedor? Não deveria ter diferença. Não deveria, né? Ao contrário. Aí quando eu conto para alguém que você acha justo remédio para boi custa mais barato do que remédio para ser humano? Força do nome, tem uma justificativa. Olha, mas são inconsistências que você pensa assim, poxa vida, por quê, né? Mas isso é natural dentro do jogo. E é isso que o Paulo falou aqui, eu acho que é essa... No final, se eu vou dar um benefício para você, alguém vai pagar essa conta. Sim. É importante essa noção. Isso que o Paulo falou aqui, voltem. Ouçam de novo a fala dele. Isso é um ponto que você começa a entender o que você compreende da reforma. A reforma ela tem um papel, ela tem um processo de aplicação, ela tem coisas que são muito melhores do que o cenário atual, mas não se iludam. Vai baixar imposto? Esqueça.
vai ser, como a gente falou, né, na questão extremamente simplificado para algumas atividades. Principalmente no início, né? Principalmente no início. Vai dar muito trabalho. Caminhamos com o poder da tecnologia, o desenvolvimento, a termos mais simplificação, sim, de fato. Então, nós estamos falando de um horizonte aí. Eu vou, para poder ter uma certeza de tranquilidade, em 15 anos eu tenho certeza que nós vamos ter um cenário, por um desenvolvimento da tecnologia muito, muito mais simplificado. Até a reforma vai estar um pouco mais madura, essa transição já vai ter acontecido, já vai ter um tempo dela por completa em andamento. Como você coloca 1/3 para dentro em 2027? Se você errou com 1/3. É um erro? É grave, mas não é tão grave quanto errar logo em 100%, que a arrecadação é muito alta. Então, qualquer erro ali, você tem condição de calibrar para quando 2 anos depois começar a entrar os 10% do ICMS e ISS, você fazer esses ajustes. Importante então, eu vejo isso como positivo. Eu botei 15 anos aqui, agora tem uma certeza mais de previsibilidade, tá? Sim, você tem razão. Pode ser que você seja antecipado, viu? Sim. Porque com 15 anos eu sou capaz de colocar aqui publicamente, assinar embaixo e fazer um registro em cartório e fazer uma aposta. Eu também. Não, é porque tem uma lógica muito forte e uma margem de erro muito pequena se eu faço essa extensão de tempo, como questão do avanço tecnológico que ocorrerá nos próximos 15 anos. Ponto. É nesse sentido. Esse avanço tecnológico gerará um nível de rastreabilidade tão monstruoso que é impossível. E aí eu faço uma brincadeira que a gente até fez aqui nos bastidores no início. Vou dirigir ali. É para aquela câmera que eu tenho que olhar, né? É ali. Olha, papai. Pergunta que vale R$1, hein? Ou vai gastar... Nessa última semana, quantos de vocês gastaram mais do que R$100 em espécie? Ir lá no banco, sacar o dinheirinho. Pagar R$100 pegar esse em dinheiro no banco, espécie. ter o dinheiro na carteira e E utilizar. usou R$100 em espécie na última semana. Já temos estudos fundamentados disso, que isso... Até nós tivemos aqui na palestra, nós fizemos uma brincadeira na palestra, eu fiz essa pergunta, né? Um público aqui maravilhoso que está aqui no evento. Maravilhoso. E a gente fez assim, 3 levantaram. 3 no universo de 300 pessoas. 300 pessoas, mais ou menos. Pois é. 1%. Não, eu sei lá, até 1% não. 1%, muito pouco. 3 pessoas tinham mexido com R$100. Eu sei quem assistiu aqui, por isso que eu olhei, porque é fato. Sim. Então, o fato de você estar mexendo com moeda eletrônica, tá? Isso leva um nível de rastreabilidade que nós não estamos no patamar. Claro. E sem a comunicação adequada, até porque o governo tem... Não, é porque você conseguir um bom comunicador, uma boa forma de chegar à população, incentivando, não pague nada em dinheiro, evite transações em dinheiro, porque a transação em qualquer arranjo de pagamento eletrônico, ela ajuda a rastrear, ajuda o país. Aquele negócio aí, você usa aquela coisa de emoção, né? Você ajuda o país, ajuda a nação, ajuda você a pagar menos. Aí as pessoas, eu acho que sem fazer isso, você já tem uma redução absurda de... Será que a gente vai chegar na Suécia? Tudo bem, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, não tem mais transação em dinheiro lá. Será que a gente vai chegar num nível desse... Eu acho que os jovens hoje, acho que há uma transição de gerações também, né? Sim. Eu acho que meus pais, por exemplo, aderiram ao Pix e são felizes com o Pix. E meu pai tem 93 anos, então ele paga no Pix. Que legal. Mas A adoção foi surreal. foi surreal, é impressionante. Mas tem gente que ainda tem aquilo. Não, tem que ter o dinheiro na mão, tem que ter o dinheiro na carteira. Mas Só que tá caindo. esse A porcentagem é absurdo. menor, né? Exatamente. Isso cria um efeito em cadeia, Sim. né, por trás disso. Uma outra ênfase, né, só por uma questão que me perdoe até, né, é porque eu não queria deixar de passar uma mensagem Fica à vontade. para todos que estão aqui. A gente está falando reforma, complexidade, está falando, mas eu queria me dirigir a profissionais. Né? Sim, é muito importante. Paulo, a muito gente importante. gosta muito dessa visão, por quê? O que vai acontecer com o mercado tributário? Primeiro, as empresas elas vão estar impactadas por necessidades de revisar os seus negócios. A gente já citou aqui algum exemplo e poderíamos, né, como falar, horas de... Elas serão, em fato, impactadas por essa realidade. Então, negócios que funcionam não funcionarão mais. Nós temos implicações até de investimentos. E quer ver um exemplo que até não tem? Você já viu que um dos planejamentos tributários clássicos do ISSQN é você botar o seu negócio num município que tem alíquota reduzida, né, para 2%. Então, você está, na verdade, sediado num município que é de 5%, você
moto, assim, por favor, não estou falando de irregularidade, não tem como fazer certinho, hein, gente? Exato. O problema são os artistas, mas não estou botando o artista na conta, né? Deixa isso para os palcos, né? Mas você tem como montar um planejamento tributário e tributar 2. Agora imagine que nesse município, você para poder, então você teve que construir escritórios, prédios, sedes, né, para poder suportar essa demanda física dessas empresas. A logística da sua empresa vai ter que ser alterada. Ok, aí eu faço uma pergunta. Com o IBS, isso acaba. Ponto. Não faz sentido isso aí. Será que não existe fundo de investimento imobiliário nesses locais? Que fizeram salas comerciais ou prédios comerciais? Que vão destruir o valor desse aluguel porque a empresa vai se deslocar seus funcionários para uma periferia. Pode ser assim, normalmente são cidades eu peço perdão que eu não conheço tão o Rio, qual é a cidade, mas eu vou afirmar, ela deve estar num raio de até 50 quilômetros da cidade que tem 5%. Isso é clássico. Sim. Né? É sempre uma cidade limítrofe, sim, né? Ou naquela zona metropolitana estendida. Gente, isso é clássico. Eu só não sei o fato concreto aqui, peço desculpas, porque estamos falando de gente do Brasil inteiro também, né? Então, mas imagine, e isso é fato, você vai ter lá um prédio comercial que está ligado a um fundo de investimento, aí você aplicou seu dinheiro. Vai dar merda. Por quê? As empresas, vai diminuir a demanda de empresas para esse perfil. O aluguel, naturalmente, se eu diminuo a demanda, vai o quê? Diminuir. E não é no aluguel que dá o rendimento do fundo. E aí, você já pensou nisso? Tinha uma tal de uma marca, de uma impressora de cupom fiscal. Isso aí é um negócio de velho, tá? Vai pro Google, vai pro Google. É uma tecnologia predecessora à nota fiscal eletrônica. Existia aí um player aí, por favor, por ética, não vou ficar aqui citando, claro. Né? Não faz muito sentido isso. Mas os mais velhos sabem até de quem eu vou falar, com ações na Bolsa de Valores. Essa empresa, o principal negócio dela não existe mais. Veja o valor dela. Sim. E aí eu lhe pergunto, quanto vale o poder da informação? Eu só estou pegando exemplo do poder da informação. Sim. E aí eu quero me dirigir a todos vocês, e aí vinha a minha visão. Talvez uma das coisas mais maravilhosas da reforma tributária é que isso é clássico, como teve na reforma trabalhista, que teve uma exigência. Gente, isso aí é ciência. Nós vamos ter uma carência absurda de profissionais qualificados para esse novo cenário. E já temos apagão de mão de obra qualificada. Agora, imagine com um estimulador. Essa nova mudança. Sim. O que significa isso? Nós estamos falando de uma grandiosa oportunidade dos tributos. Lembra? 1/3 do fator. E de realinhamento profissional também, né, Edgar? Porque se você pegar uma curva de perspectiva de mercado de trabalho para profissão, porque não vamos tergiversar. Para que a reforma tributária está sendo feita? Para melhorar o ambiente e negócio. O que a gente ouve o tempo todo? A empresa quer gastar menos dinheiro com burocracia contábil, sistemas, com equipe da contabilidade, contadores, e com processos judiciais, advogados. Então, cara, não vamos tergiversar. Pessoal de informática, contabilidade e direito. Pô, então acabou a minha carreira. Não. Pelo contrário. É provável que nesse momento inicial você tenha perspectiva e aumente o volume de trabalho para você. Sim. As oportunidades, o que o Edgar colocou muito bem. Mas, à medida que esse processo avançar, funcionar, 31, 32, o quanto antes funcionar, isso vai realinhando e aí os melhores vão ficar. Aquele que se preparou melhor. Uma seleção natural do mercado, né? É da vida. Se você não se preparar, você vai ficar para trás. É da vida. Isso falando diretamente para o profissional contábil, né? Da vida. Ele precisa se especializar no que está vindo por aí, porque... Não tem jeito. Jack Welch tem aquele grande, né, um dos grandes empresários do século, não vou discutir polêmica ou não polêmica, mas ele, né, tecnicamente, ele... em determinado momento, transformou a General Electric numa empresa multibilionária e ele era o CEO. Uma empresa de lâmpadas hoje fabrica motores de avião. Não quero discutir se ele é polêmico. Não é essa a objetiva. Eu quero pegar uma frase de um cara que teve uma... Você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se você pretende estar no mercado amanhã. E nesses momentos de transição, de fato, você pode ter uma empregabilidade, você pode ter um cenário, você pode ter uma competitividade
E aí eu imagino um empresário que a última coisa que o empresário tem que se preocupar, com todo respeito, é com tributação. Ele tem que, porque isso não é importante, ele tem que ter como estratégico, mas o core do cara, o cara tem que se preocupar com outra coisa. Sim. Contrate alguém que saiba e vai. Como as pessoas estão? E aí vem uma ilusão clássica. A reforma tributária, eu vou estudar essa zorra depois, eu vou ignorar agora. Eu vou esperar para aprender o sistema novo. Já era. Aí já ficou para trás. Já passou. Na verdade, como eu citei esse exemplo, né, do investimento, as posicionamentos estão acontecendo hoje. Estou falando de estudo, por exemplo, de você hoje estar pensando em fazer um investimento X e você ter que computar esse novo cenário e talvez ele se inviabilize completamente. Agora imagine um empresário mal assessorado que vai lá, pegou o empréstimo, mas é que eu consegui aqueles financiamentos de fundo de investimento barato, os juros é muito bom, mas o problema é que ele fez pensando que vai ter uma margem X, então o juro, se a zorra não parar em pé, mesmo com zero imposto, ou zero juros do financiamento. Imagine, você pegar o dinheiro de graça, mas o negócio não ter rentabilização para gerar sustentabilidade. Imagine que o negócio, no final, num novo cenário, dê prejuízo. E isso é fato que nós temos já exemplos reais, objetivos, né? Isso é assim, me perdoe, gente, é porque, de novo, lembra que eu falei, isso aqui, gente, uma pós-graduação não acaba. 360 horas não acaba. É fato. Mas o ponto principal existem já certezas que determinados negócios não vão. E empresário, imagine o cara botar uma curva de investimento. Imagine ele ter pegado o empréstimo e aí ele alavanca e vai estourar o negócio dele e ele quebra, obviamente, dentro de um processo lá na frente, porque ele se alavancou num cenário que ele não enxergava de melhoria. Aí que entra o cara da contabilidade, o profissional contábil, ele tem que ser um parceiro estratégico da empresa, porque a empresa Você quer ver um exemplo real? Comércio. O Brasil tem centenas de milhares de empresas comerciais, talvez Milhões. Brasil afora, de médio, grande porte. Aí tem menos. Sim, aí você vai, médio, grande, não de muito pequeno porte. Se você hoje quer montar uma filial nova, eu quero investir ali 2, 3... Hoje, você não tem crédito de PIS, COFINS e de ICMS na aquisição de todo o mobiliário para você trabalhar. Prateleira, mesa, computador, frente de caixa, aquela coisa toda. A partir de janeiro de 2027, você já vai ter um crédito do PIS e COFINS ali que vai virar CBS. Então, a decisão de investimento, talvez não agora, mas de 25, 26 e 27... Se a reforma não mudar isso, por exemplo, eu estou tentando mudar isso no Congresso, já mandei um monte de sugestão, ninguém me ouve. Mas eu estou tentando, porque isso não faz sentido. Não faz sentido eu não te dar crédito até dezembro de 26 e eu te dar crédito a partir daqui. O que vai acontecer é que a tendência é que você reduza o volume de investimentos, principalmente nos 6 meses finais, e isso é ruim para a economia como um todo. Então, alguma coisa espero que o Congresso faça. Mas você... É o que eu falo. Até uma vez eu escrevi e depois falei, não, errei. Aquela a gente sempre aprendendo o tempo todo. Falei, sugere para investir depois. Não, o contador não sugere isso. Sugere para você avaliar, porque hoje você não tem crédito, aí vai ficar com bem por 8, 10 anos sem crédito. Se você comprar depois, tem crédito. Aí você vai avaliar se no conjunto do processo você vale a pena ou não. Porque às vezes, mesmo não tendo tributo, é melhor abrir agora, que eu marquei minha posição. Claro. Então, o tributo... Eu sempre brinco o seguinte... o desfile de escola de samba, os exemplos didáticos. A empresa vai desfilar. O tributo tem que estar no desfile? Claro que tem, mas, por favor, o tributo não deveria estar no abre-alas. Mas ele porque não é um tributo que decide a operação ele é importantíssimo. Ele tem que vir no meio. Talvez ele, não sei... Ele faz parte, um pedaço da bateria, não a bateria, mas um pedaço, ele vai controlando a empresa, o desfile. Mas ele não é, cara. Olha, o tributo é um componente importante, mas a razão de ser da empresa tem que estar acima de tudo. Primeiro, o negócio empresarial, e o tributo tem que estar totalmente inserido naquilo, mas não virar abre-alas. Assina embaixo. Acho que essa é a preocupação, né, que a gente que gosta de tributário e estuda tributário. Primeiro,
talvez, e não só eu e o Paulo, nós temos, graças a Deus, vários outros, primeiro parar com um pouco das lendas urbanas. Isso. Vamos lá. Para um tributarista é um grande momento de oportunidades. Para o contador, assim, me dirigindo aí que tem uma amplidão de outro, eu gosto de fazer sempre uma pergunta. O que você vende? Eu não estou dizendo... Primeiro, o contador se enxergar como empresário, que é um primeiro passo. Então, até dentro da pegada que aqui o Paulo colocou. Então, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando um negócio que eu achei muito interessante, em cima de uma base de alunos meus. Eles falaram assim, quantos de vocês, eram obviamente um público restrito, não eram alunos meus dentro de uma sala de aula, não era um número grande, não é uma amostra verdadeira. Mas sirvo aqui a vocês essa aí nas redes sociais, depois que alguém me diga se faz ou não faz, eu vou ficar até muito curioso, né? Sejam, né, nas redes sociais aí, para poder a gente ficar curioso. Façam comentários, né, um pouco do que a gente está aqui falando para vocês, se faz sentido ou não. Quantos de vocês, contadores, escritórios contábeis, têm equipe de venda dedicada? E era um número muito baixo. Pô, como é que você não tem um vendedor do seu produto? Opa! Bati aqui sem querer. Primeira pergunta. Então, você tem que ter marketing? Hoje, como é que se vive sem marketing? Você tem que ter processos? Como é que você não estrutura um negócio? Então, pelo amor de Deus, marketing, vendas, gestão, né? Vamos botar o processo dentro da palavra maior, né? Gestão, ok. Mas no final tem uma outra pergunta que tem que ser feita. O que você vende? Qual é o produto que você vende? Historicamente, nós vendemos, aí tem pessoas que usam uns termos diferentes, né? Na verdade, nós deixávamos o leão manso. Nós vendíamos, na verdade, nós preenchíamos... Vamos acalmar o leão, vamos deixar... vamos fazer o cálculo. E isso sempre foi para o empresário uma coisa que muitos deles falavam assim, contador, e aí vem aquelas brigas eternas, mas ele dizia uma coisa que era importante. Por que ele pagava o contador? Porque ele me entrega o boleto e ele já estava feliz se o contador deixasse o leão longe dele, a despeito de qualquer mágica que ele tentasse fazer ou não. Isso, dentro desse processo tecnológico, está tomando uma dimensão diferente e já temos exemplos de comoditização, valor, os honorários... Entenda, essa parte desse serviço, quem pega, eu gosto muito do exemplo do imposto de renda, pessoa física, aquela pré-preenchida. Se você é assalariado sem grande variação patrimonial, o fisco já está batendo em mais de 95% de acerto do valor do seu imposto a pagar. Né? Você te dando, então, aqueles impostos de rendas mais sofisticados, variação patrimonial, alguma coisa que... Mas quando você tem, o cara já está metendo seus aplicações tudinha. Tá vindo ali, agora seus imóveis de cartório vindo lá. É um processo. É tudo integrado. A tecnologia permitiu essa integração completa, então diminuiu a taxa de erros. Taxa de erro não, a taxa do fisco enxergar, pior ainda. É pior. Agora vem a questão, por exemplo, que você pode descontar os recibos médicos. O que eles fizeram? Né? Já começou esse ano opcional, a partir do ano que vem é obrigatório. O médico não vai dar mais recibo em papel, ele vai entrar num sistema automático da Receita. Resolve muitas questões. E só você poderá descontar do seu imposto de renda, serviço médico, pessoa física, porque hoje pessoa jurídica já está assim, só se tiver lá. Senão você não tem direito. Cruzamento de informações, bateu aqui, beleza, ok. Então eu só estou pegando um exemplo real de uns processos de que quantos contadores ganham dinheiro no período de imposto de renda e o bicho vai vir para 99%. Vou repetir. Casos complexos. Aí você fala, Brasil... Portugal, eu tive a oportunidade de estudar em Portugal e aí por uma questão fez muito estudo comparado. Portugal é uma cidade com um país de 10 milhões de habitantes menor que a capital do estado de São Paulo. Mas o que acontece lá que era muito interessante? Eles fazem assim, até tanto, eles fazem uma pré-preenchida. Na verdade não, eles entregam o valor do imposto a pagar. Se você concorda, X. Se você não concorda, marque com o auditor fiscal, isso é real, para você me explicar porque meu cálculo está errado. Ok. Só que a partir de tantos milhões de euros de patrimônio, você é obrigado a ter um contador que assine na pessoa física, hein? Isso aí. Então, não é. Então, nos casos complexos, é isso onde eu tô falando. Eu peguei um exemplo real de uma divagação. É curioso, né? É uma outra mentalidade, né? Mas, de novo, é uma dimensão de pessoas menor esse universo. Então, facilita algumas coisas. Por exemplo, agendar uma reunião com o auditor. É porque ele tem 10 milhões de habitantes. Exato. Né? Isso considerando, imagine, a demanda de serviço se fosse necessário. Mas não é bem essa a meu objetivo. É colocar que
você vai ter casos complexos que continuarão exigindo conhecimento, isso não vai mudar. Mas a grande massa de serviços, ela vai ser desmontada. Então, o que fez 90 e tantos % dos profissionais contábeis do país, né, ganhar o faz-me rir, o cascaio, o alegria, está sendo desmontado. E aí eu faço de novo a pergunta: o que você vende? Eu vou lhe dizer que eu sempre deveria ter sido assim. Nós vendemos conhecimento. Isso e não importa se é o conhecimento tributário, se é o conhecimento financeiro, se é o conhecimento de controlador. O que gera valor ao empresário, às vezes, são coisas tão básicas. Eu falo assim, por exemplo, na área de finanças. Uma empresa de grande porte com problema de caixa, porque não faz gerenciamento de caixa. É absurdo eu pensar numa coisa dessa. Não, mas erram em caixa e ficam pagando juros por falta de controle. Aí vem aquela questão de não ter o caixa naquele dia, porque não fizeram o ajuste. Eu conheço uma empresa que quase se lascou, porque fez uma questão de parcelou a mais por causa da concorrência, não enxergou a necessidade de capital, não tinha caixa, eles não tinham dinheiro, tiveram que pegar em banco dinheiro para repor, porque decidiram postergar em parcelamento maior. E aí pegou um momento ruim por falta de... Entendeu? Assim, sim, tudo impacta. Descasaram. Né? Por isso que a gente brincou aqui, o contador é um parceiro estratégico. Ele não pode Totalmente. Ser o cara que tira o imposto de renda, ele precisa se enxergar como alguém que tem que estar junto da empresa. Ele não pode ser só alguém que é acionado. Sim. Ele precisa acionar a empresa. Olha, valor. Gerar valor, exatamente. E hoje, é isso que é essa. Se eu pudesse, né? Ter na honra de estar aqui com vocês aqui, né? Nos meus amigos da Alterdata aqui, eu posso falar assim, se eu pudesse fazer uma mensagem, não deixa de ser uma mensagem final minha, no seu sentido de ideia. Cara, invista no conhecimento. Isso não tem concorrência. Isso a demanda é exponencial. Sim. Que tá chegando, né? Vai ter uma carência absurda de profissional agravado por essa circunstância. Então, em vez de você ficar chorando as pitangas, meu honorário é ruim, meu salário é uma merda, rapaz... Cria valor, né? Não preço. Isso aí, gere valor. Ponto. Então, cara, não é porque eu sou professor, sou da área de educação, mas a minha história... Mas a sua aula tá igual a 2018? Você dava aula em 2018, você tá dando a mesma aula agora? Mas... Não, né? Nunca. Mudou tudo. Assim, mudou o modelo, o formato, o jeito, a forma. Então, se o profissional também não mudar... Exato. Cara, eu coloco assim, a minha história tá muito ligada ao conhecimento. Porra, 1997, obviamente, é uma história... Meus cabelos brancos. Eu dei aula de matemática em colégio público mesmo. Estava desempregado, o dinheiro que me surgiu computador. Isso eu tenho carteira para mostrar, aquele professor substituto. Eu não estou contando uma conversa para te motivacional. Então, a partir desse cara, desse professor Edgar que está aqui, né? Professor Edgar Madruga, né? Que aí tem, né? Paulo Pegas, aqui outra potência. A partir desse cara que está ali, que estava dando aula de matemática para poder pagar o feijão dele, num colégio público, é esse cara que hoje tem, sim, uma carreira de sucesso estabelecida financeiramente. Eu posso lhe falar que tem uma estabilidade, não posso reclamar de forma... Eu tenho que ter uma gratidão imensa a Nosso Senhor Jesus Cristo por causa de todo... Esse cara de 1997 para esse cara que está aqui em 2024, né? Nós estamos... Talvez pode ser que vocês assistam no futuro, né? Então vamos marcar essa data aqui. Ele se mudou pelo poder do conhecimento. Então, eu não estou falando num discurso, vamos chamar, como fala, né? O empreendedor de live. Não, cara, eu estou falando de uma realidade extrema. Não estou dizendo que é o único caminho de vida. Sim, a gente estava conversando, eu e o Paulo, de coisas. Não, os caminhos da vida são muito mais múltiplos. Mas eu lhe falo que existe uma taxa de sucesso muito mais provável, estatisticamente falando, se um de vocês, seja você patrão, estudante, profissional, cair para dentro de verdade e fazer uma transformação. Porque o que eu posso afirmar, a demanda é surreal. É infinita. É fato. E ela vai estar, claro, num momento, a demanda sempre... ela vai subir preços, então vai ter maiores remunerações e depois o mercado se ajusta. O mundo sempre é assim. Sim, exato. No passado, engenharia ganhava bem. O povo fazia engenharia. Ela estudou, né? O Brasil precisava de engenheiro.
Aí depois os engenheiros começou eu sou um deles, né? Porque eu fiz minha primeira formação em engenharia. É sério, eu sou um dos que pegou a crise da engenharia. E aí os caras foram pro mercado financeiro. A concurso público, concurso público de auditor fiscal. A capacidade matemática Não, dele é o pra outra- rebanho deles, pra é outra sério. função. É dessas áreas de concurso público, é sério, um rebanho de engenheiro. Por quê? Aí hoje, onde é que estão esses... O pessoal de TI, hoje muito, né? Essa Sim. galerinha... Não estou dizendo isso, né? Não é crítica, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas entenda, esses processos migratórios, eles são naturais por questão de demandas de momentos. E aí, obviamente, se exagerarem e tiver muita formação em TI ou ficar muito caro a carência, vão se envolver, vão se viabilizar tecnologias e isso é teoria da elasticidade da economia, isso é ciência. Então não é Madruguinha que acorda aqui Sim. falando por vento, isso é ciência. A partir dessa premissa, nós estamos falando que vai ter uma elasticidade positiva para o contratado nos próximos anos. Ou o prestador de serviço. Sim. Então, não estamos reclamando que a contabilidade acabou. Não estamos reclamando. Ixi, já deve... Que conversa boba aí. Google, bota aí no Google aí, vai. A contabilidade acabou. Vai ter um monte. Zorra! Quando eu falo muito assim, né? Quando eu vejo um estudante, quando eu faço uma palestra e eu me dirijo a um estudante, eu imagino a dor de um estudante de contabilidade nesse momento, ouvindo e massacrado que a contabilidade acabou. E eu olhando que a contabilidade tem um mundo. Um mar de oportunidade. Ele tem que entender que, na verdade, ele tem a maior oportunidade que eu acho que a contabilidade nunca teve na mão. É verdade. Com Então- lógica de mercado, pensando assim, profissões de investir. Hoje, a contabilidade, o tributário, ela tem um gap e uma senhora oportunidade. Não estou dizendo que não existam outras. Sim. Então, eu Mas queria... o que o mercado nos apresenta hoje é isso aqui, ó. Eu queria me contrapor, né? Como a gente falando de reforma tributária, a uma corrente que está aí. Isso vai acabar. Para, irmão. Simples não vai acabar. Pode ser que acabe depois por evoluções. A gente já está discutindo. Por exemplo, né, se mexer na parte previdenciária, aí nós temos uma outra discussão. Mas isso eu estou falando existe o dinamismo das evoluções. Mas as pessoas fazem algumas verdades, vamos usar esse termo, né? Olha bem, verdades. Verdade. E aí, a gente conversando eu e o Paulo aqui, né? Menino do céu, como é que acaba de uma conversa dessa? Peraí, olha, eu tô enxergando aqui um planejamento tributário para fazer desse jeito aqui. Então, cuidado. Não pode dizer o campo teórico como verdade. Né? É a prática que vai mostrar. Pode ser que não sirva para você, pode ser que sirva para o Paulo, pode ser que parcialmente sirva para mim. Então, o que eu posso dizer é que você tem que repensar seus negócios, seus produtos contábeis. Fato. Sim. Parte deles vão continuar fazendo sentido, parte deles pode ser, né, Paulo? Sim. Não vai valer R$1. Para o contador, que é boa parte do público, tem 2027 está ali, logo ali. São 3 mudanças profundas que tem ali. Você vai ter uma nova DRE do IFRS novo que entra em vigor em janeiro de 2027, uma demonstração de resultado mais moderna. Você tem a nova diretriz do curso de Ciências Contábeis, que foi aprovada pelo Conselho de Educação e começa em teste no mês de 26 e 27, vai ser aplicado pleno. Você tem o começo da reforma tributária. Olha que mar de oportunidade. Eu acho que um resumo daqui é: a reforma está aí, busque conhecimento. Isso aí. Não é fácil. O conhecimento vai gerar valor. Isso aí. Não vai ser fácil, Não vai ser fácil, com certeza não vai ser. mas Mas com conhecimento, acho que facilita um pouco, te auxilia, é uma ferramenta. O conhecimento é uma ferramenta. Aqui os exemplos vivos, é isso aí. eu defendo isso. Mas defendo veementemente. E eu acho que eu tenho vamos dizer assim, porque eu tenho essa certeza, porque, cara, desculpa, eu tá errado com isso, assim, eu digo, que merda, eu errei alguma coisa no meu aprendizado. É isso que eu quero colocar assim, porque, cara, não faz sentido eu não dizer que nós estamos falando numa gigantesca oportunidade. Cara, eu, obviamente, tenho o meu sucesso, não sei o quê, pô, rapaz, os meus contratos de alguns treinamentos, rapaz, é sério, as ofertas de valores estão dimensionadas em tamanhos diferentes. E vai chegar uma hora que eu não vou ter mais horário, Paulo não vai ter mais horário, porque vai ser no ocupando. E tem gente. E aí, fazendo. talvez assim, Cadê um outro pra desespero, fazer? e isso acontece com software, com implantação, mesma merda, tá? Isso é igual. Qualquer ramo de segmento. Aí o cara assim, porra, mas eu preciso muito de você. Eu digo, porra, cara, mas eu vou pegar meu sábado, velho.
Que eu vou bater vou assistir meu jogo do Botafogo e... Botafogo e Bahia, Botafogo e Bahia. Do Bahia, do Botafogo. Né? Quem sabe, né, quem estiver assistindo aqui, tivemos, né? Segundo o presidente dele, tá? O meu Bahia vai ganhar 20 vezes, então pá do céu, eu tô torcendo pelo presidente dele. Sacana, brincadeira que já é resenha, né? Desculpa a brincadeira pra vocês, mas é um ponto, desculpa, que eu acho extremamente assim, nós estamos falando de algo, de um futuro, de uma oportunidade, de você poder fazer diferença de fato na vida das pessoas. E por algo que, eu sei, acordar de manhã é uma merda. Né? Nem todos os dias eu falo, o sol está brilhando. Então, uma imagem, eu viajo muito de aeroportos, né? E aí essa coisa que eu estava falando do sábado mesmo, né? De você trabalhar em horários alternativos. Ou se você vai trabalhar ou fazer a hora extra, você vai cobrar o mesmo preço? Com certeza não. Então, primeiro, essa coisa da importância da antecipação e de você se qualificar para poder você se posicionar melhor e pegar os melhores contratos. O ponto que eu gosto de falar você não vai acordar de manhã todo dia, bom dia sol, bom dia lua, as florzinhas. Não, irmão, vai ter dia que você vai acordar no porre. E é normal. É do ser humano, acho que todo mundo passa isso. Então, sim. Né? Mas aí tem uma imagem que eu, por exemplo, né, eu volto, né, e vou pegar um avião, né, eu vou pegar amanhã, e eu tenho uma imagem que eu sempre gosto em dias nublados. Dia nublado no simbolismo de dias difíceis, viu? Mas aí eu gosto do simbolismo de um voo. O avião decola, tá aquela chuva, aquele céu feio, aquela coisa que você tá olhando. Mas você decola, ele passa na nuvem, turbulência feita uma merda, bicho pula no meio da nuvem. Ó a transição. Olha o cenário anterior. Lá em cima, o que tá? Quem já pegou é uma das imagens mais lindas da minha vida. Bonito. É realmente impressionante. É o sol acima de um dia nublado. Cara, ele dá um contraste daquele céu azul com aquela nuvem, as nuvens brancas, porque elas ficam brancas, não sei explicar por quê. Pode estar preta embaixo e em cima tá branco? Sim. Não sei, desculpa, gente, o especialista aí explica. Aí isso é outro podcast. Cara, o sol vai brilhar e tá brilhando do mesmo jeito. Então o segredo é chegar ou enxergar além dessas nuvens. É conseguir atravessá-la. Não é uma filosofia ali, do outro lado tá bom. É um ato de fé. Sim. No final das contas. É um ato de fé. E que a gente possa, né, Sim. ter tomado a ousadia de fazer essa afirmação. Que a gente possa ter contribuído com um de vocês que tem assistido esse podcast. Eu já me sentiria como um ser humano realizado. Não, eu acho que com certeza quem está aí nos assistindo, quem está nos ouvindo aí, com certeza tirou lições daqui. Isso, fato. Acho que a mensagem foi passada. Isso aí você pode ficar realmente muito tranquilo, porque a função desse podcast aqui foi atingida em 100%. Não vou nem dar uma porcentagem menor, porque tá tudo aqui, tá tudo dito. A reforma tá aí, corre atrás. Depois dessa transição de turbulência, o sol tá lá esperando por você. Lá, e ele tá esperando. Ele tá esperando. Isso que a gente você tem que atravessar o trajeto. Tem que atravessar. Eu e o Paulo, o processo é a jornada, aquela coisa assim. Atravessa essa jornada, mas atravessa preparado. Saiba que vai pular. Sim. Que você vai ter um frio na barriga em alguns dias. Quem pega uma turbulência sabe, né, velho? Você pode viajar como eu viajo, um horror de avião. Moço, na hora que o bicho dá aquela baixada assim, você fala, rapaz, Jesusinho. E segura. Vira religioso rapidinho quem não é, viu? Na hora que Mas não é... Então, não estou dizendo que não vai ter dia que vai dar frio na barriga, que você não vai passar até mal, né? No enjoado, na turbulência, que... Não é que você não vai bater o café lá, né? Que teve uns negócios aí, né? Ultimamente, o café não vai bater lá no teto, né? Sim. Mas o sol tá lá, cara. E pra mim, e não somente pro Paulo, né? Sim. Pra tantos outros colegas que a gente teve, a gente olha e fala, rapaz, o sol tá lá. E aí me incomoda. Quem tá olhando, o quê? A merda da nuvem tá dizendo que tá um caos. Decola, meu. Decola, cara. Não vai ser fácil, vai ser uma merda. Sentar a bunda na cadeira e estudar vai atrás. É uma merda. O que é bom é tomar cachaça, vadiar, ou qualquer coisa que você queira fazer. Não tô, pelo amor de Deus, não tô falando estimulando bebida. Mas, cara, é muito mais gostoso fazer 1000 outras coisas do que pegar
parte do seu tempo e se dedicar para estudar. Pegar como eu e o Paulo tá aqui, pô, saiu a PL lá de 68 e não sei o que, pô, vai. Aí o Paulo, pô, Edgar, o que você acha disso? Eu falo, Paulo, olha pra aqui o negócio. E eu tô buscando. Cara, é uma merda, eu tenho que estudar tudo. E aí, pô, eu tava treinamento, aula, palestra. Que merda, pô, tava tão bom, tava tão fácil, mas parecia tudo pontinha. Porra, tá um saco, no seu sentido de quê? Estudar, repensar, encontrar, no nosso caso em especial, formas didáticas, Sim, né? sim. De simplificar Maneiras de 303 páginas de uma PL, uma lei complementar, porra, com a força de lei, que, pela lógica de força de lei complementar, revoga o CTN naquilo que for, Sim, sim. né? É específica, porque ela é mais nova, ela tem o mesmo nível hierárquico, revoga a lei complementar 116 naquilo, porque ela é como... Por favor, ainda estou falando de lógica legislativa, né? Sim. Quando você fala de elas têm o mesmo nível hierárquico, a posterior, naquilo que ela é expressa, revoga a anterior. Então nós estamos falando de revogação de determinados itens de Código Tributário Nacional, de lei complementar 116. E embaixo ele revoga muita coisa ali direto, expressamente também. Então, isso é maravilhoso. Mas é chato. É chato. Bora, vem com a gente. Bora. Isso aí. Acho que encerramos maravilhosamente bem. Para você que está assistindo, escuta esse podcast, escuta de novo, pega esses conceitos, aplica, vai atrás de informação. Vamos em frente. Segue esse cara, cara. Segue Bom, ele. então. Segue nós. Quem quer mais conteúdo como esse tipo aqui, por favor, Paulo, Edgar, como é que as pessoas encontram vocês? Meu, @ professor Pegas no Instagram, eu uso pouco o Instagram, uso mais o YouTube, lá o 3 minutos com Pegas, 3 min com Pegas, é só clicar que você vai ver, já tem mais de 620 edições. Olha aí. Tá lá. Eu sou fã, adianto. Ah, pai, eu tô lá no Instagram, tô lá no LinkedIn, professor Edgar Madruga, e eu tô no TikTok, mas não tô dançando, não. Eu não dei conta ainda, não dei conta do... Tá faltando boleto. Mas assim, quem quiser, e Sim. será uma honra, tá? Seja pro prof.edgar Madruga, né? Dentro no LinkedIn, no Instagram, dependendo muito. E pros velhos, tá no Facebook ainda. É nóis. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês com a gente aqui. Siga a Alterdata nas redes sociais também. Siga essa galera aí. Siga a Alterdata, Alterdata Software, Alterdata Contábil, ProSoft by Alterdata, todos os nossos perfis no Instagram e no Facebook também. E siga esse nosso canal no YouTube também, Alterdata Software Oficial, que esse podcast, outros podcasts e muito conteúdo estão sendo preparados e já estão publicados para vocês. Tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.